do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos vários apontamentos da imediata publicação da portaria que muda as regras do processo de demarcação de terras indígenas. Por exemplo, o governo federal prometeu e não cumpriu a publicação de uma portaria que incluiria no processo de demarcação de terras o Ministério da Agricultura, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e a Embrapa. A portaria não foi feita. E nesse momento gostaria também uma salva de palma a um outro proponente e membro da Comissão da Agricultura e da Frente, deputado Alceu Moreira. Seja bem-vindo, deputado Alceu. Todos os prazos solicitados pelo governo para publicar a portaria encerraram e nada foi feito. Tanto o Ministério da Justiça, José Eduardo Cardoso, nosso colega deputado federal, como a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, prometeram mudança, mas ficou apenas na promessa, e até agora a portaria não foi reeditada. A inclusão de mais órgãos do governo no processo de demarcação tiraria o poder exclusivo da FUNAI, tornaria o processo mais transparente e com direito ao contraditório. No fundo, o conflito é gerado quando as partes não são ouvidas, não podem apresentar prova, são tomados de surpresa, sem direito a produzir a sua prova, que é um sagrado direito ao contraditório. Então nós buscamos apenas uma garantia jurídica do processo legal. O Padre Tiago foi muito feliz, quer se estabelecer os direitos do cidadão. Quando se comete injustiça, gera conflito. Então, com esse breve depoimento, para vocês terem noção clara de tudo aquilo que nós vamos discutir aqui nessa audiência pública, acrescido pelos meus colegas e pelas lideranças, por depoimento que nós vamos colher, nós vamos começar então com o nosso vídeo, para que os nossos visitantes possam ter conhecimento do fato local.
O dia foi de tensão em Vicente Dutra, no norte do estado. Índios saquearam casas em um balneário e agricultores protestaram contra a demarcação de terras. À noite, indígenas saquearam casas do balneário Águas do Prado. O local fica numa área em estudo aos caingangues. Eles levaram móveis e eletrodomésticos. Acabaram com a cabana, móveis novos, geladeira nova, fogão novo. Levaram tudo. Para mim, isso não é índio. Para mim, isso é bandido. Mais de 100 residências foram depredadas e invadidas. Tinha 2 policiais representando a FUNAI, auxiliando o pessoal a tirar as coisas aqui, não fizeram nada. Olhando o pessoal carregar geladeira, olhando carregar fogão. Em protesto, moradores trancaram a RS 150, que dá acesso ao município. Depois foram até essa estrada, bloqueada pelos índios, onde agricultores exigiam a liberação. Houve ameaças entre os grupos. Indígenas estavam armados com lanças, flechas, pedras e até armas de fogo. Neste momento, o clima fica tenso, não há policiais aqui. Os agricultores estão se armando com pedaços de madeira e devem ir até aquele ponto que está bloqueado pelos índios. As famílias ficaram sem acesso às propriedades. Então, a vida inteira, 20, 30, 50, 70 anos, hoje eles não são mais donos do jeito que está acontecendo, né, das suas próprias propriedades. Então, é um momento de tensão. O grupo Caingangue quer 715 hectares de terra, onde vivem 70 famílias de pequenos agricultores e que ainda não foram indenizadas pela FUNAI. É um jeito de estar pressionando o governo brasileiro para que facilite o pagamento da indenização dos pequenos agricultores. À tarde, os índios desbloquearam a via. Em uma reunião a portas fechadas na FUNAI de Passo Fundo, lideranças se comprometeram a aguardar a regularização das terras sem novas manifestações. Vamos falar da questão indígena. E quando a gente fala, vamos falar da questão indígena, a gente olha e mira sempre o conflito do dia, né? Porque para servir de exemplo, de discussão, os índios quiseram saber que tomaram o balneário e espancaram o vigilante. Aí depois, aí que foi o fato mais notório, a população se revoltou e enfrentou os índios, aí veio a polícia para proteger os índios, claro. E aí nós vamos trazer o resultado desse enfrentamento já com o prefeito lá de Vicente Dutra, o João Paulo Pastore. Mas olha, não podemos nos esquecer do fundão, dos municípios das regiões esquecidas, que a grande mídia não está nem aí, né? A mídia Leitão não está nem aí. Estamos lá no Maranhão, lá em São João do Caru, né, que está sendo desalojado, mais de 6 mil famílias estão sendo desalojadas, vão ser, né, no Natal. Preste atenção, vai ser no Natal, hein? Aí quando ninguém tiver, está todo mundo lá brindando, o pessoal vão expulsar com a ajuda do Exército 6 mil famílias. E também temos que nos lembrar lá de Buerarema, lá no sul da Bahia também, que é outro ponto de conflito, que é a briga da fome com a miséria, né? Os pobres contra os pobres. É isso que é, são os assentados sendo desalojados pelos índios. A miséria brigando contra o miserê. Bom, não foi o caso específico lá de Vicente Dutra, no norte do Rio Grande do Sul. Ali é uma região altamente produtiva, de pequenos proprietários, né, de 15, 30 hectares no máximo, e os índios querem suas terras, porque é assim que o governo está dizendo, ó, vai lá, toma que vocês ganham. Ah, eles estão entrando. E entraram num balneário lá de Vicente Dutra, Águas do Prado, e o vigilante se antepôs, tentou segurar sozinho 50 índios. Olha o que aconteceu. Põe na tela aí o resultado do enfrentamento do corajoso vigilante, esse herói aí. Olha o que aconteceu. Acabou no hospital de Frederico Westphalen, arrebentado a cabeça, enfim, tomou facada, facãozada. Bom, aí, depois disso, os índios ficaram lá dentro, tomaram a estrada, aí a população foi lá enfrentar os índios. Põe as fotos aí para a gente ver a população de Vicente Dutra organizadamente defendendo as suas propriedades. Olha, eles foram lá, teve, na noite de quinta para sexta-feira, teve um início de um conflito que ia correr sangue, aí a polícia chegou, o exército chegou, segurou, o exército não, a guarda, né? A Força Gaúcha chegou lá e a brigada, descobri a palavra, a brigada chegou lá e segurou, aí os índios saíram. Vamos falar com o prefeito João Paulo Pastore, como é que foi o resultado desse entreveiro aí? João Paulo, boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde aos telespectadores do Canal Rural. Realmente, João, daí na quinta-feira a população se organizou e expulsaram os índios quinta pela tardinha, pela do empreendimento Águas do Prado. Pois bem, daí na sexta-feira de manhã foi organizado um protesto aqui em Vicente Dutra. A população se organizou através do sindicato, dos trabalhadores rurais,
e houve uma manifestação de pronto ao empreendimento Águas do Prado, e depois a população toda se dirigiu lá perto da onde os índios estão acampados para desobstruir uma estrada interiorana, né, que eles tinham obstruído, e com isso nós tivemos que suspender as aulas nos colégios estaduais e municipais aqui, suspender na quinta e na sexta-feira por causa que não havia condições do transporte escolar, né? E depois, hoje, como é que está a situação? Não, aí depois houve uma reunião lá em Passo Fundo com a FUNAI, o procurador, e o cacique que estava lá, e aí em contato telefônico com eles lá, eles resolveram desobstruir a rodovia, a estrada, e aí a população então se retirou, mas teve na iminência de dar um conflito muito sério, teve ali, como a gente diz aqui no sul, teve pipocando para estourar um conflito muito sério, e com certeza se tem estourado aquilo, se tem começado aquilo, João, hoje teria mudado a história do nosso município. Graças a Deus foi tudo pacificamente resolvido, os índios desobstruíram a estrada e está tudo na normalidade por enquanto aqui em Vicente Dutra. Bom, então, resumo assim, né? Aí o seu Paulo Maldos, lá da Secretaria Especial da Presidência da República, da Secretaria da Presidente Dilma, mais o Gilberto Carvalho, cria o problema, manda os índios invadirem que a terra é deles, etc, etc, e depois o problema vai cair mesmo no colo do Guido Mântica na fazenda, que vai ter que abrir os cofres para comprar terras. Essa é a posição da FUNAI, eles querem comprar a terra dos produtores. Os produtores querem vender, prefeito? Não, na realidade os produtores não querem sair daqui. Eles querem ficar aqui, porque tem pedaços de terra aqui que está na família há 80 anos, na mesma família, já estão os netos trabalhando ali, na mesma terra, vivendo dela, né? Pequenos agricultores, gente humilde, eles não querem, na realidade eles não querem a indenização. Os agricultores não querem, os agricultores querem ficar onde estão, onde eles foram criados, onde eles têm a história deles aqui, né? Porque na realidade o indígena veio para cá muito depois dos agricultores, né? O indígena veio para cá, bom, para você ter uma ideia, o indígena mais antigo que nasceu aqui em Vicente Dutra, jogou bola junto comigo, fomos alfabetizados juntos, e era uma família de indígena que tinha. Então não é realmente, não dá para dizer que essa qualquer sempre indígena. É uma história muito mal contada, viu? A sociedade brasileira não está bem informada, infelizmente, sobre isso. É claro que as nações indígenas merecem toda a proteção. Por isso já existe a FUNAI, mas a FUNAI nem isso faz. Diz que não tem dinheiro para dar remédio, quer dizer, as obrigações próprias da FUNAI, que é proteger o índio, não faz. O que eles querem é causar confusão ideológica. Eles querem se antepor ao progresso. Eles não admitem que o produtor tenha sucesso na vida. Eles são contra o sucesso. Isso é o problema, é um ressentimento contra o sucesso. Eles não admitem isso, prefeito. Mas mesmo assim não exista, viu, João Paulo? Não tá bueno, não, estamos peleando aqui. Vamos lá, Gaúcho, vai peleando.
Começou por esses bravos agricultores e agricultoras que se encontram sem saber como agir, como se defender, o que fazer, e nós tomamos a iniciativa de propor essa audiência pública, e eu sou agradecido aos meus colegas que estão aqui, a todos os senhoras e senhores que estão aqui para essa audiência pública, que acima de tudo é um ato de apoio a essas famílias que não sabem o que fazer, estão tomadas de incerteza, não sabem como vai ser o dia de amanhã. Eu recebi ligações dizendo: Covatti, eu não sei o que eu faço com os meus filhos, com os meus netos, se eu fico aqui não sei para onde ir, se eu fico na minha casa, e como falou o prefeito, há 80 anos nós habitamos aqui, ou vou embora, eu não sei se vou amanhecer vivo ou não vou amanhecer vivo. Então é por esses agricultores que nós estamos aqui fazendo essa audiência pública. Uma salva de palmas a todos os agricultores aqui. Dando início então à segunda parte da nossa audiência pública, vamos ouvir o nosso prefeito municipal. Deputado Wilson Covatti, deputado Luiz Carlos, deputado Alceu Moreira, colegas prefeitos, o Zílio, o Roberto e o Vanderlei, demais autoridades aqui presentes, companheiros, querido povo de Vicente Dutra, querido povo visitante. Nosso município de Vicente Dutra, para quem chega logo vê que é essa pequena comunidade às margens do Rio Uruguai, uma comunidade acolhedora, de gente boa, de gente tranquila, trabalhadora e honesta. A nossa água mineral, fazendo um simples relato, foi descoberta pelo revolucionário João do Prado no início do século XX. E depois disso, atraído pela fama medicinal dessas águas e do barro, começou a migração de famílias para este recanto do Rio Grande, atrás de tratamentos de saúde e descanso, o que ocorre até o dia de hoje. Para cá vieram famílias de todos os recantos do nosso Rio Grande, do litoral, da campanha, da serra, do centro do estado e até do estado catarinense, contrariando o fluxo migratório da época. Passaram-se os anos e a migração foi aumentando. Aí vieram os colonos em busca da mata nativa, com terras melhores para cultivo, para encontrar um lugar bueno para se viver e criar sua família, o que ocorreu a partir de 1920. Assim foi composta a nossa gente, como eu falei no começo, gente buena, honesta e trabalhadora. Com a pretensa criação da área indígena em nosso município, aí sim instalou-se em nossas famílias a insegurança, e nós que éramos tranquilos, que só cuidávamos de trabalhar, perdemos a tranquilidade que até então imperava aqui no nosso meio. Começou a vir para os nossos pagos famílias indígenas de todos os recantos do Rio Grande, do Brasil e quem sabe até do Paraguai, que são todas desconhecidas do nosso povo e da nossa comunidade. Instalou-se então uma área indígena denominada Rio dos Índios aqui em Vicente Dutra. Até então não se ouvia falar em Rio dos Índios. Aí botaram o nome de Rio dos Índios, localizado às margens do Lajeado do Prado, que foi colocado o nome em homenagem ao descobridor das águas, o João do Prado. Aí, então, desde então,
população indígena tem aumentado assustadoramente em nosso município. É comum ver pessoas estranhas chegando em Vicente Dutra. Começou então as desavenças e os confrontos entre índios e não índios pela posse da terra. E isso culminou no fato ocorrido no dia 20 desse mês, quando da invasão do empreendimento Águas do Prado,